cristã. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8 a seguir, diz bem assim: por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? A Bíblia aberta ainda, os irmãos acompanhando, paradoxos da vida cristã. Pastor, o que é um paradoxo? Paradoxo é algo que é ao contrário, tipo triste e feliz. Mas tudo bem, uma pessoa triste e uma pessoa feliz é uma coisa. Agora, a mesma pessoa com esses dois significados, com essas duas atitudes, é um paradoxo. Quando nós vemos aqui os grandes paradoxos nas tempestades da vida cristã, nós vamos falando do apóstolo Paulo, quando ele passa agora a mencionar 9 paradoxos e antíteses da vida cristã. E isso trata-se de uma série de contrastes profundos. A mesma pessoa, com esses contrastes, aqui está claro a profunda diferença que existe entre a perspectiva de Deus e a perspectiva do homem, ou 2 tipos de visão. Diz que o crente constitui-se num enigma para os outros, numa perpétua contradição para os que não os compreendem, pois sua vida consiste numa série de paradoxos. Sua vida, a vida de quem, pastor? A vida de um crente. O escritor diz corretamente que em cada uma dessas antíteses, uma parte representa uma avaliação do seu ministério segundo a carne, e outra parte o verdadeiro ponto de vista de alguém que está em Cristo. Quando o escritor fala que esses paradoxos falam de 2 lados opostos da vida de um homem de Deus, o lado secular e o lado espiritual, o lado carnal e o lado espiritual, o lado do homem e o lado de Deus, nós vemos algo interessante. A gente precisa concordar quando diz que essa passagem contrasta como Deus avaliou o ministério de Paulo. Deus avaliando o ministério de Paulo com a maneira como seus críticos também o avaliaram. Então nós vamos ver aqui Paulo sendo avaliado no olhar do homem, críticos, e Paulo sendo avaliado no olhar de Deus. E agora nós vamos ver, o verdadeiro discípulo experimenta tanto o topo da montanha, como as regiões mais baixas. Entendeu? As baixas dos vales mais profundos. Pastor, mas nós somos cristãos, ok? E só porque nós somos cristãos nós não enfrentamos deserto? Jesus enfrentou. Só porque nós somos fiéis nós não vamos ter perda? Jó teve. Mas de que ponto de vista nós vamos enxergar essa pessoa? Porque aqui nós vamos ver aqui, nessa passagem, uma oscilação entre a honra e a desonra, entre a infâmia e a boa fama, entre a vida e a morte. E aí, em primeiro lugar, lá no capítulo 6, versículo 8, lê para nós as 2 primeiras palavras. Por honra e por desonra. Por honra e por desonra. Pastor,
já começa aqui o apóstolo Paulo mostrando um paradoxo entre honra e a desonra na mesma pessoa. Pastor, um crente pode ser desonra? Pode ter desonra? Claro que não, mas dependendo do ponto de vista de quem está te olhando. Paulo aqui no capítulo 6, versículo 8: aos olhos do mundo, Paulo era um homem despojado de toda honra. Despojado. O que é despojado? Perdeu a honra, perdeu o crédito. Pastor, mas quem foi Paulo? Paulo foi um doutor da lei. Paulo foi um camarada que ganhou cartas brancas das autoridades para perseguir até matar. E agora, pastor, depois que Paulo se tornou crente, cristão, Paulo foi destituído da credibilidade do ser humano. Olha só que interessante, era considerado um lixo do mundo e a escória de todos. Abre a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, e lê bem alto para nós. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 13. Paulo falando de honra e Paulo falando de desonra. O que diz lá? Somos blasfemados e rogamos, até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo, olha e só, como a escória de todos. Olha só, Paulo está falando que somos blasfemos e rogamos, até o presente temos chegado a ser como lixo. Pastor, tem gente que te considera como lixo. Só porque você é cristão. Para eles, isso é desonra. Olha só que interessante, aos olhos de Deus, ele era muito honrado. A palavra grega aqui usada para desonra significa a perda de direitos de cidadão, a privação dos direitos civis. Paulo tinha muitos direitos ali na sociedade que ele perdeu depois que ele se tornou cristão. Nós também tínhamos muitos direitos da sociedade que nós acabamos perdendo porque nós nos tornamos cristãos. Tem muita coisa, a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso fazer, mas nem tudo agrada a Deus. Alguns direitos, depois que nós escolhemos servir a Deus, nós acabamos perdendo. Pastor, o direito de que direito? O direito de estar lá com a cara cheia, inconsciente. Perdemos esse direito. Deus não permite que nós usamos o nosso corpo, templo do Espírito Santo, para ser salão de Satanás. Perdemos esse direito. Outra coisa que a Bíblia nos dá também, ainda que Paulo tivesse perdido todos os direitos como cidadão do mundo, mas nós também não queremos ser cidadão desse mundo aqui. Esse mundo não pertence para nós. A Bíblia diz que nós, como cidadão do céu, estamos aqui só de passagem. E nós aprendemos em algumas terça-feiras atrás que nós somos embaixador do céu. Se somos embaixador do céu, a nossa cidadania não é terrena. Então perdemos a cidadania aqui dessa terra. Perdemos a cidadania aqui dessa terra. Paulo tivesse perdido todos os direitos como cidadão do mundo, tinha recebido a maior de todas as honras. Pastor, quando nós abrimos mão desse mundo, nós recebemos uma honra: o direito do céu. Glória a Deus. É um paradoxo que aos olhos humanos, aos olhos do ímpio, é difícil entender, mas nós somos desonrados aqui nessa terra pelo mundo, para ser honrado por Deus do céu. Olha que interessante, ele era cidadão do reino de Deus. Ele tombou como Marte na terra, decapitado numa tosca cela romana, mas levantou-se como príncipe no céu. Está na Bíblia isso? 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Lê bem alto para nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Nós vamos ver um paradoxo sobre a honra e a desonra na vida do Paulo e também na nossa vida. O que diz lá? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Pastor, onde é que entra a desonra aí na vida do Paulo? Imagina você com um filho teu sendo levado lá para ser decapitado pelas autoridades dessa terra, tendo sido considerado como desobediente às leis. Então é um anarquista, decapitado lá, saiu em todas as manchetes dos jornais: Paulo de Tarso foi morto nesta manhã ou nesta noite, sei lá que horas, como um desobediente, como um anarquista, como um rebelde, não obedecendo às leis. Nossa, uma morte de desonra. Mas a Bíblia diz, o que o versículo diz? Recebendo a sua coroa da justiça. Opa, isso é uma honra. Isso é honra. Mas essa honra não é aqui na terra. Essa honra é lá no céu. Pastor, ele recebeu a coroa da justiça por quê? Porque foi fiel até a morte. Foi justo aqui até a morte. Aí ele recebeu a coroa da justiça lá no céu. Não é de qualquer maneira que nós vamos receber a coroa da justiça no céu. É você passando por desonra aqui nessa terra que tu vai ser honrado no céu. Quando o apóstolo Paulo fala, nós vimos mais um paradoxo aqui no capítulo 6, versículo 8. Nós vimos ele falar da infâmia e também da boa fama. Versículo 6 e 8, segundo, o que diz lá? Capítulo 6 e 8 de 2 Coríntios. Por infâmia e por boa fama. Por infâmia e por boa fama. Pastor, os opositores de Paulo criticavam cada uma das suas ações e palavras. Além de odiá-lo com ódio consumado, era Paulo sair de casa, era Paulo ir na casa de alguém, os opositores já estavam falando. Era Paulo pregar na praça, os opositores já estavam falando. Era Paulo ajudar alguém, os opositores já estavam falando. Era Paulo sair e fazer uma viagem na outra congregação, os opositores já estavam falando. Pastor, Paulo passava por isso. Além disso, Paulo sofria a infâmia dos seus próprios filhos na fé. Seus próprios filhos na fé. Pessoas que ele ganhou para Jesus, pessoas que ele alimentou, pessoas que ele estava ajudando. Agora eram essas pessoas que estavam infamando o próprio Paulo, ou o próprio líder deles. Paulo falava isso. Embora Paulo e seu ministério obtivessem o reconhecimento de muitos crentes de Coríntios, lê lá 1 Coríntios 16, 15 a 18, abre a Bíblia lá e acompanha conosco. 1 Coríntios, capítulo 16, 15 a 18, outro já age, 1 Coríntios 10 e 10. O que diz lá? 1 Coríntios 16, 15 a 18, falando daqueles, os próprios filhos da fé. O que diz lá? Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeites aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalho. Folgo, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Olha só. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. Folgo, porém, com a vinda de Estefano e o de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte me faltava. Entendeu? Se não fosse aqueles irmãos vir de lá aqui me ajudar, Paulo estaria enrascado, porque a própria igreja dele não dava apoio para ele, criticava ele, infamava ele. Então quando ele diz aqui, agora vos rogo, irmãos,
que também vos sujeiteis a tais, aquele que os auxilia na obra de trabalho. Folgo, porém, Paulo ficou mais aliviado. Paulo estava sobrecarregado, porque os próprios ali da igreja, os próprios, não o ajudavam, e ainda o criticavam. Aí quando ele fala que Estefano e mais os outros, a família dele veio para ajudar Paulo, aí ele diz: por que ele veio ajudar? Porque esses supriram o que de vossa parte faltava. Eles não precisavam ter vindo, se vocês tivessem nos ajudar. O que mais diz? 2 Coríntios capítulo 10 e 10. Outro capítulo 11 e 7. Falando dos que infamavam os filhos da fé ali, de Paulo. Capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios. Porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, é a palavra desprezível. Porque as suas cartas dizem, quem é que está dizendo? A igreja que recebia a carta de Paulo. Eles respondiam para Paulo dizendo bem assim: porque as suas cartas dizem, são graves e fortes. É óbvio, se a igreja está em pecado, com certeza o pastor vai ter que mandar uma repreensão. É só andar no caminho do Senhor que o pastor não precisa ficar chamando atenção. Sabe por que muitos se desviam? Porque não querem se consertar, e ainda dizem que a igreja está errada, dizem que a pregação que está com problema, dizem que a palavra que está com problema. Não adianta. Estamos falando de infâmia contra o apóstolo Paulo. Lá os domésticos da fé, ali, que eram filhos do próprio apóstolo Paulo na fé, diziam: a tua carta, Paulo, é forte e grave, mas a presença do corpo é fraca. Está dizendo o quê? Paulo, é muito fácil tu escrever, né? Quero ver tu estar aqui e falar pessoalmente. Tem gente que fala assim mesmo. Paulo não era de confusão. Paulo sabia que a igreja estava fervendo ali, e se ele estivesse ali, alguém poderia partir para a ignorância, como sempre existe. Então Paulo, para não causar esse transtorno, mandava carta. E aí o povo dizia, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Olha o que o povo da igreja de Coríntios falava do seu pastor. Mas não era todos, entendeu? Estamos falando aqui daqueles que falavam infâmia do apóstolo Paulo. Mas isso todos nós passamos aqui na face da terra. Capítulo 11, versículo 7, ainda falando desse assunto. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graças vos anuncieis o Evangelho de Deus? Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo? Paulo está fazendo uma pergunta para a igreja. Ei, é pecado se humilhar? É pecado ser simples? É pecado compartilhar as coisas boas? É pecado eu chamar? É pecado eu dizer assim, manda nela? Não faz isso que você vai se prejudicar. É pecado fazer isso? É pecado dizer assim, irmão Odair, não faz isso, é pecado? Então peraí, Paulo faz uma pergunta aqui em capítulo 11, versículo 7. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, porque por vós fosseis exaltado? Eu pequei me humilhando para exaltar vocês? Eu pequei me esforçando para que vocês crescessem? Porque de graça vos anuncieis o Evangelho de Deus? Foi cobrado alguma coisa de vocês? Paulo está pedindo. Foi cobrado? Muito pelo contrário. Eu nem quis ser pesado com vocês. Eu preferi ganhar a oferta dos outros lá, que não tinham condições, do que vocês que teriam condições, mas estavam dando de segundas intenções. Paulo fala isso, nós já estudamos no livro de Romanos. Mas olha só, estamos falando de infâmia e de boa fama.
Contudo, a despeito de ser difamado na terra, recebeu certamente boa fama no céu. A própria Bíblia diz que ele recebeu a coroa da justiça. Mas ele foi difamado aqui na terra. Capítulo 6, versículo 8, nós aprendemos mais uma coisa: enganador e sendo verdadeiro. Os críticos de Paulo consideravam um charlatão ambulante e um impostor. Pastor, é a mesma coisa nesses dias. Acontece a mesma coisa. Tem gente que não sabe o que fala. Aí o que Deus faz? Deus mostra para ele. Deus mostra para ela. Deus faz eles ver com os próprios olhos. Quem é que realmente está sendo charlatão diante de Deus? Porque o justo, ele vive e não será envergonhado. Entendeu? O justo, ele vive e não é envergonhado. Agora, o enganador, esse não sobrevive. Uma hora ele é revelado. E olha o que Paulo faz aqui no capítulo 6, versículo 8. Os críticos de Paulo consideravam um charlatão ambulante. Tá? Olha aqui, ó. Para eles, Paulo não era um autêntico apóstolo. Eles não consideravam ele como autêntico apóstolo. Não reconheciam. Todavia, sua vida, sua conduta, seu ministério irrepreensível refutaram peremptoriamente as acusações levianas do seu inimigo. Pastor, muitas pessoas falavam do apóstolo Paulo, inventavam coisas do apóstolo Paulo, diziam que ele era um charlatão, mas eles não conseguiam provar nada. Por quê, pastor? Porque a vida do apóstolo Paulo era uma vida transparente, era uma vida íntegra, era uma boa conduta. O seu ministério era irrepreensível. Você pode até falar, mas você não consegue provar. Entendeu? Você pode falar do apóstolo Paulo, a igreja lá falava, eles tinham ele como enganador, mas prova alguma coisa. Ah, pastor, mas você joga alguma coisa no ventilador, espalha. As pessoas que não conheciam o apóstolo Paulo e acreditavam, realmente o apóstolo Paulo é um charlatão, o apóstolo Paulo é um charlatão. Mas se você fosse conviver com o apóstolo Paulo, você ia defender ele. Entendeu? Por isso que nós falamos de enganador e sendo verdadeiro. Olha o que nós aprendemos aqui. Olha aqui, ó. Paulo andou com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele estava convicto de que sua mensagem era verdadeira e do próprio Deus. Se você tem consciência limpa, não se preocupa com o que falam de você. Glória a Deus. Isso aqui é que manda. Pastor, mas eles podem até jogar sujeira e manchar a tua roupa. Pode até jogar sujeira e manchar a tua imagem. Só não manchará a tua alma. Nós temos que se preocupar com a alma. O que o povo taca, o que o inimigo taca, as setas que vem só atinge aqui, ó. Jamais atingirá aqui. Por isso que nós temos que usar o capacete. Couraça. Pastor, o apóstolo Paulo, ele era tido como enganador. E até alguns domésticos da fé, que eram filhos da fé dele, também ficavam desconfiados. Claro que desconfiavam. Ele mesmo falou aqui no capítulo 16, de 1 Coríntios 15 a 18, ele mesmo falou, eu tive que trazer lá uma família para me ajudar aqui. Por quê? Porque faltava aqui. Se vocês todos pegassem junto, não precisava trazer alguém de fora. Paulo falou isso. Pastor, mas por que aqueles dali não ajudavam Paulo? Por causa que tinham ele como um enganador, não acreditavam no ministério dele. Pastor, mas quando era para Paulo ir lá orar pelo enfermo, quando era para Paulo ir lá ajudar, quando era para Paulo estar ali, opa, aí Paulo é bom, aí Paulo é legal. Agora, pastor, quando é para ajudar o Paulo, aí o Paulo é enganador, aí o Paulo é charlatão. E a Bíblia fala isso. Ele estava convicto de que a sua mensagem era a verdade do próprio Deus.
Outra coisa que o capítulo 6 fala também, 6 e 9 diz: desconhecido, entretanto bem conhecido. Por que Paulo está falando agora no versículo 9? Desconhecido e agora entretanto bem conhecido. Os judeus que o caluniavam diziam que Paulo era um João Ninguém. Não vale nada esse camarada. Você já viu quando as pessoas olham para um crente? Né? Lá vem o sofredor, né? Lá vem o... Ixi. Você já viu que as pessoas às vezes ostentam, né? Quando você está indo para a igreja e eles te mandam uma foto: olha só onde é que eu estou agora. E você sabe que está indo para o joelho, você sabe que você está indo para a oração, você sabe que você está indo para a consagração. E aí alguém te manda uma foto: olha aqui, ó, olha que vida boa. Aí eles têm você como um João Ninguém, uma pessoa triste, amargurada, infeliz. Paulo também era tido como um desconhecido. Nem te convido mais também. Porque antes, quando você era lá do mundo, te convidavam. Você fazia parte da sociedade deles, você fazia parte do rol de amigos deles. Hoje não. Entendeu? Por quê? Porque hoje você é tido como um desconhecido em certas coisas. Desconhecido, quem faltava autoridade apostólica e a quem podia denigrir a sua vontade. Mas para seus filhos na fé, Paulo era conhecido e amado. Quem conhecia Paulo, quem era pai, quem era filho na fé de Paulo, eles o amavam. Por quê, pastor? Porque conhecia Paulo, sabia quem era Paulo, sabia quais eram as intenções de Paulo. Então eles o amavam. O Paulo era desconhecido para quem não conhecia Paulo. Mas quem conhecia Paulo, a Bíblia diz que ele era conhecido e amado. O apóstolo Paulo foi, sem sombra de dúvida, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas. A palavra grega, traduzida por desconhecido, traz ideia de ser ignorante. Você sabe quando você passa e você é ignorado. Mas ai de você, por uma infelicidade, deixar de olhar para alguém. Entendeu? É crente, mas você é ignorado. Eu já cheguei a cumprimentar pessoas que eu fiquei assim, mãos levantadas. Aí eu pensei, a pessoa não viu, aí eu fico lá. Aí acompanho, a pessoa não... Estou lá embaixo. Pastor, mas é graça, só graça, mas se você for olhar para a carne, isso dói. Entendeu? Se você for olhar para a carne, isso dói. Você não faz mal para ninguém, mas só porque você escolheu servir a Deus, aí você é odiado. Só porque você quer o bem das pessoas, você é odiado. Você é tido como um desconhecido. Antes frequentavam a tua casa, te visitavam, e hoje, porque você segue a verdade, porque você quer viver de consciência limpa, não querem mais te visitar. Entendeu? Você é tido como um desconhecido, você foi riscado, deletado ou bloqueado. Sei lá como é que faz hoje. Porque tem certos amigos que é só para nos prejudicar mesmo. Mas não estou falando desse tipo de amigo. Estou falando daqueles que eram teus amigos. E hoje, por você escolher andar na linha e na verdade, tem vocês como um desconhecido. E Paulo tinha isso dentro da igreja de Acamandaia. Dentro da igreja. Olha só que interessante quando Paulo fala aqui, sobre desconhecido e conhecido por muitos. Refere-se ao não valer nada sem as credenciais adequadas. Quando fala de desconhecido, Paulo não recebeu reconhecimento do mundo, do seu tempo, porque o mundo, a literatura, a política e a erudição não se preocupavam com ele e não fazia dele fonte de conversas diárias, nem o procuravam como grande orador. Paulo era tido como um desconhecido.
Aí depois ele morreu, e as cartas dele foram impressas e estão até hoje. Por que ninguém honrou ele quando estava vivo? Né? É que nem eu digo uma coisa: tem pessoas que só vai honrar o apóstolo Juarez depois que ele partir. Não faz isso. Tem pessoas que só honram o pai e a mãe depois que parte. Tem pessoas que só choram por causa de um amigo depois que parte. Depois que morreu, não, irmão, aproveita enquanto é vivo. Abraça enquanto é vivo. Aproveita enquanto é vivo. Pastor, mas eu não tenho como estar perto, eu não tenho como estar. Mas quando está perto, muitas vezes você troca por amigos. Dia dos namorados foi ontem, né? Quanta flor que receberam, quanta vela que foi atendida, quanta mensagem romântica. Pois é, depois da meia-noite acabou-se. Quantos encontros de casais que foi feito? Pois é, só no dia dos namorados. E depois do resto do ano? E os 364 dias do ano? Aí é só pauleira, pastor. Aí é sarrafo, cadeira, panela. E olha que as panelas de pressão aqui são bem pesadas para sair voando. Mas se pega, mata. Desconhecido, entretanto bem conhecido. Sabe quando que Paulo se tornou bem conhecido? Depois que ele morreu. Depois que as cartas dele saíram por aí. Foi. Até hoje as cartas dele. Até hoje. Mas olha só, os discípulos também sentiram a falta de Jesus depois que Jesus morreu. Depois que Jesus foi para o céu. Pastor, quando Jesus estava ali, tinha discípulo que nem acreditavam. Tinha discípulo que, todos eles dizendo, ressuscitou o mestre, estava aqui com nós vimos ele, só acredito se botar a mão no buraquinho do dedo. O dedo no buraquinho da mão. E aí Jesus aparece, especialmente, irmã Zélia, para você botar o dedo no buraquinho da mão dele. Você acha legal isso? Você acha uma vitória isso, irmã Clédia? Claro que não. Isso é um tapa. Você acha legal você ouvir de Jesus dizer bem assim, mais bem-aventurado é aqueles que creram e não viram, do que aqueles que viram para crer? Se coloca no lugar de Tomé naquele dia, quando Jesus falou, viu Tomé? Eles aqui, são mais bem-aventurados que você. Você está tendo um prazer momentâneo. Eles já aprenderam a ter a experiência de estar eu comigo todos os dias, pela fé. O que adianta você ter milagre e não ter fé? Bobear, você nem vai testemunhar depois. Agora, quando você tem fé, tu pode ter certeza, um pouquinho que acontecer na tua vida, tu vai querer testemunhar. Porque a fé estava ali. Quando falamos aqui, contudo, Paulo é hoje mais conhecido do que qualquer imperador romano. Importa mais receber reconhecimento de Deus do que dos homens. Importa mais ser amado pelos cristãos do que odiado pelo mundo. Paulo hoje, ele é reconhecido por quê? Por causa da palavra de Deus. E ele ainda diz nas cartas que ele escreve, convém que ele cresça e diminua eu. E o povo não entendia porque que Paulo queria. Outra coisa que nós vimos em quinto lugar aqui, morrendo contudo vivendo. Capítulo 6, versículo 9 diz bem assim: Paulo viveu sob constante ameaça de morte. Ele serviu a Deus, fez a obra do Senhor, mas ele vivia em constante ameaça de morte. Ele foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, enfrentou feras em Éfeso, foi atacado por uma multidão furiosa em Jerusalém. Pastor, Jerusalém, a terra da paz. Pois é. O escritor diz que o poder divino que ressuscitou Jesus dos mortos impediu que Paulo sofresse uma morte prematura. Paulo, muitas das vezes, ele foi tirado da cadeia e levado
para não ser morto. Paulo, porém, viveu para contemplar sua carreira e cumprir cabalmente o seu ministério. Atos capítulo 20, versículo 24. Abre lá para nós. Já lemos 2 Timóteo 4, 6 a 8. Atos capítulo 20, versículo 24. Outro já abre 2 Coríntios 1, 8 a 10. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só a preocupação de Paulo, irmã Cleusa. Olha o que Paulo falava em Atos capítulo 20, versículo 24. Olha aqui, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. E tem tanta gente que não faz alguma coisa para Deus, com medo de envelhecer, com medo de ficar assim, com medo de ficar assado. Não, porque eu vou perder o tempo com isso, eu vou perder o tempo. Paulo dizia bem assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aí é uma grande diferença quando você cumpre o ministério que você recebeu de Jesus com alegria, e quando você cumpre o ministério que você recebeu de Jesus aborrecido, né? Vamos para a igreja, vamos de novo, vai, não, eu vou, tá bom, vou então. Pastor, Paulo dizia que ele nada tinha na vida dele como preciosa, mas a preocupação dele, irmã Dani, era que cumpra com alegria, que ele cumprisse com alegria. Ele era preocupado em fazer as coisas para Deus, mas a preocupação dele era que no coração dele tivesse alegria. Alegria em cantar, alegria em pregar, alegria em contribuir, alegria em viajar, alegria em servir, alegria no coração. Entendeu? Paulo tinha essa preocupação para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você só pode testemunhar algo que você plantou. Entendeu? Só pode testemunhar algo que você plantou. Você não pode testemunhar algo que você não fez, o que você não passou. Para você ter vitória, você teve que ter uma luta. Senão você não tem como testemunhar. Você pode até subir no pódio, mas se você calçou a perna do outro lá para você chegar na frente, você vai subir no pódio, mas vai estar sabendo que aquele lugar ali não é teu. Entendeu? O que diz em capítulo 1, versículo 8 a 10 de 2 Coríntios? Capítulo 1, versículo 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. É o 10. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tal grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Olha só que interessante. Paulo fala aqui, irmãos, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio sobre a Ásia, tá? Agravados mais do que podíamos suportar. E ainda Paulo fala, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte. Pastor, quando Paulo aceitou Jesus, escolheu servir a Jesus, Paulo já sabia, eu estou com uma sentença de morte aqui, a qualquer hora eu vou morrer, por amor a Cristo. Ah, mas eu não vou morrer não, peraí, começou perseguição ali fora, não, então nem vou me envolver com isso. É por causa do quê? É por causa da igreja, é por causa do nome de Cristo. Ah, então deixa lá o pastor que vai lá, resolva lá, vai os presbíteros também, as irmãs da segunda geração que vão lá, mas eu não vou me envolver, vou ficar aqui, ó. Irmão, quando você aceitou a Jesus, você já recebeu uma sentença. O morrer por amor a Cristo. Glória a Deus. Não é o se matar,
mas é você gastar a tua vida por Ele. Muitos já tombaram, muitos estão ainda esperando a vida de Jesus. Paulo foi decapitado, mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte. Agora, quando ele entrou na cadeia, mostraram o papelzinho, dia tal hora, você vai ser morto. Paulo não frouxou, Paulo não disse assim, tá bom, então eu me rendo, eu me entrego, eu nego Jesus. Não, Paulo não falou isso. Paulo foi fiel até a morte. Quantos já se entregaram? Quantos já pararam? Quantos já negaram? Já negociaram? Quantos já saíram para a direita ou para a esquerda? Por quê, pastor? Porque não aguentam. E a Bíblia diz, aquele que se mostrar frouxo na hora da adversidade não tem parte com Deus. Tem muitas pessoas que na hora da adversidade frouxaram, aliviaram, saíram dos caminhos do Senhor e acharam que estão fazendo alguma coisa que vai gerar lucro. Claro que não. Entendeu? O que a Bíblia diz aqui, ó? Paulo fala, morrendo contudo vivendo. Olha só que interessante. Ainda, julgar-se, portanto, contra todas as expectativas, enquanto o propósito de Deus não se concretizou nele, ele escapou da morte. Quantas vezes Paulo foi para ser morto, mas o propósito de Deus na vida dele não tinha se cumprido ainda. Quantas vezes já era para nós estar debaixo das ferragens, quantas vezes já era para nós estar morrendo, quantas vezes já era para nós ter, pastor, mas por que Deus não permite que nós partimos naquela hora? Por quê? Porque ainda nós não fizemos tudo aquilo que Deus quer que nós fizemos. Já era, se dependesse de Satanás, já era para nós ter empacotado faz tempo. Pastor, mas meu Deus, nós vimos a morte, vimos sim, passou até, às vezes até marcou, mas Deus não permitiu. O apóstolo Paulo, ele era, um dia ele foi resgatado com um cesto, foi botado para fora da cidade com um cesto, dentro de um cesto, queriam matar ele. Pastor, um naufrágio tentou matar Paulo. Pastor, uma víbora tentou matar Paulo. Ele foi apedrejado, ele foi batido, ele foi espancado. Pastor, mas Deus não permitiu que ele morresse. Por quê? Porque ele tinha algo a realizar ainda na terra. Ah, pastor, e quando ele foi lá decapitado, Deus permitiu? Sim. Por quê? Porque o trabalho dele tinha chegado ao final. E o próprio Paulo fala, combati o bom combate, acabei. O que ele acabou, pastor? Aquilo que nós lemos aqui, ó, o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Quantos receberam o ministério? Quantos receberam algo de Deus? Quantos receberam algo para fazer para Deus? Quantos já nasceram com chamada? Quantos Deus já escolheu lá no ventre, que nem Jeremias? Pastor, e aí por que o ministério está parado? Por quê? Porque saiu do caminho do Senhor. Paulo tinha preocupação de cumprir com alegria até o final. E ele diz, trago em meu corpo as marcas. Imagina quanta cicatriz. A irmã Cleusa entende de cicatriz, né? Enfermeira formada. Imagina quanta cicatriz não tinha no corpo do apóstolo Paulo. De surra, de pancada, de espetada de lança, de marcas de correntes amarrado. Desidratação, pastor, passando a noite inteira no calabouço, porque a prisão daquela época era cravada na rocha, aquelas pedras eram geladas e úmidas, fica a noite inteira sentado lá. Algo a se pensar, né? Olha só que interessante, outra coisa, em sexto lugar, castigado, porém não morto, castigado, porém não morto. Muitas vezes Paulo enfrentou açoites, cadeias, prisão, tumulto e até apedrejamento. Contudo, Deus o preservou da morte, a fim de que ele cumprisse o propósito de levar o evangelho até os confins da terra. Ele passou por açoites, ele passou por prisões, ele passou por tumulto, ele foi apedrejado, e muitas das vezes nós não queremos passar por isso.
Entendeu? É mais lindo, é mais gratificante ver Deus livrar nós da morte dentro da fornalha do que nós se acovardar e ficar lá do lado de fora. Você já passou por uma fornalha? Nem me envolvo com isso. Aí você vai conversar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já passou por uma fornalha? Rapaz, a sensação não é boa não. Aí eu vejo ali Sadraque, Mesaque e Abednego conversando com alguém, interrogando. Olha, uma vez era para nós se dobrar, nós não se dobramos, porque ali Deus falou que não era para se dobrar. E quando Deus falou, não fica vivo. Porém a carne, quando Nabucodonosor disse bem assim: aquecerei 7 vezes mais a fornalha, se você não se dobrar. Ali a carne ficou batalhando contra o espírito. Você acha que a carne não judiou de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando eles voltaram de Nabucodonosor, que ouviram: olha, nós vamos tocar de novo. Nós vamos tocar de novo. Isso é uma ameaça. Isso é dizer para você bem assim: ó, crente, tu para com isso, porque vou cortar, vou dar um jeito em você. E Sadraque, Mesaque e Abednego voltaram. Expectativa do toque. Oh Deus, aguenta essa banda aí. Aguenta essa banda aí. Aguenta essa banda aí. Daqui a pouco tocou. E todo mundo se dobrou. Até os judeus. Até os judeus que sempre gostaram dos manjares do palácio de Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor vem e diz assim: agora tu vai ter que se dobrar, porque até agora eu te mantive, até agora eu te dei conforto, até agora eu te engrandeci. Olha o que Jesus fez, foi tentado lá no monte lá. Agora, até agora eu te engrandeci, eu te dei de tudo. Agora tu vai ter que se dobrar, senão tu morre. E quem está com culpa no cartório lá fora, com certeza é chacota do inimigo. Agora quem tem a consciência limpa, o inimigo diz bem assim: deita, senão te mato. Aí você fala bem assim: deita, eu vou ficar de pé para ver se tem poder contra alguém que tem o ministério de Deus. E aí a história vocês conhecem, né? Lá vai, vocês 3, é para vocês ir para a fornalha. Agora imagina os 3 jovens caminhando para a fornalha. Será que Deus vai livrar nós? Será que nós vamos morrer? Como é que é bom, meu Deus do céu. Mas, rapaz, quem sabe aqueles 3 jovens já se despediram antes, né? Foi muito bom servir ao Senhor contigo. Aqui, ó. Rapaz, antes de morrer, eu quero refletir algo aqui. Nós 3 aqui. Só nós 3. Só nós 3. Cadê o povo de Israel? Rapaz, se nós se dobrar, então, não, filho, não vamos se dobrar, não, filho, vamos lá, porque a nossa história será lembrada. A nossa atitude será de motivação para muita gente. E Deus ainda pode fazer algum milagre lá dentro. Rapaz, vamos lá. Tamo indo, beleza? Não precisa se preocupar. Não, está tudo certo. E o rei bufando e os 3 jovens entrando. Quando começou o calorzinho da carne, começou o refresco do espírito. Começou o calorzinho da carne, mas o refresco do espírito. A sombra do onipotente estava lá junto com ele, lá dentro. E a Bíblia diz que ele sentiu a presença do 4º homem. Estavam sendo castigados, porém não morto. Porque só toca no ungido do Senhor se Deus permitir. Castigado sim, morto não. Então cuidado quando você está sendo castigado. Cuidado quando a carne está sendo castigada. Cuidado quando a seta está te machucando. Cuidado, porque ainda não atingiram a tua vida e não vão atingir se você permanecer fiel. Olha o que a Bíblia fala ainda: castigado, porém não mortos. O escritor diz que os cristãos não devem entender as suas aflições como indicações de reprovação divina, mas sim
deve regozijar-se nela como oportunidade graciosamente oferecida para glorificar o nome dele. Em tudo dai graça. Pastor, estou passando por dificuldade, estou passando. Deus ali, meu Deus, quantos litros? Quantos litros? 60 litros. E deu para fazer quantos queijos? 9 queijos. E não dava para fazer isso. Ok. Né? Ok. Mas Deus sabe. Porque em tudo nós temos que dar graça. Glória a Deus. Olha só que interessante. Concordo com o escritor quando diz que Deus não castiga seu próprio povo, porque Cristo morreu, pois nossa punição pelo pecado foi posta sobre Cristo. Pastor, então quando nós estamos sofrendo é por causa do quê? Olha só que interessante. O seu filho sofreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser absolvidos. Portanto, é incorreto dizer que os crentes sofrem a ira de Deus. O castigo mencionado aqui pelo apóstolo são medidas corretivas de Deus, tem o objetivo de nos levar para mais perto dele. Sabe o que está acontecendo? Tem um louvor que diz assim: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda palavra tem um tempo de espera, somente Ele, né? Interessante, né? Não sei ensino, mas é lindo de cantar. E às vezes a gente para na hora da dificuldade. Pastor, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa e nós não queremos aprender. Está tendo tempestade, estamos jogando todas as coisas fora do barco e não estamos querendo dizer assim: mestre, acorda e toma o comando. Acorda e toma o comando do barco. Mas tem gente que não se lembra do mestre. Primeiro se lembra das coisas da carne, joga tudo fora. Vende casa, vende carro, vende filhos, vende mulher, vende tudo. E depois não tem mais nada para vender. Aí vai lá no finalzinho do barco. Tu não vê que nós estamos passando por uma dificuldade? Tivesse chamado Jesus no começo, tu não teria perdido nada. Pastor, outra coisa, morrendo contudo vivendo. Paulo está dizendo aqui, ó, entristecido, mas alegre. Olha só que interessante, 6 e 10, lê para nós lá. Como contristados, mas sempre alegres. Olha só. Como pobres, mas enriquecendo. Não, só as 2 primeiras palavras. As tristezas de Paulo vinham nas circunstâncias, sua alegria emanava da comunhão com Deus. Pastor, as circunstâncias te traz tristeza. Que circunstância, pastor? Tu está trabalhando lá e tem pessoas que muitas das vezes te machucam, te judeiam, te perseguem. Isso é circunstância, você chora, ok? Aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquele parente, aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade, isso é circunstância. Pastor, mas o que nos traz alegria em meio à circunstância? A comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem alegria. Ele se alegrava nas circunstâncias, mas apesar delas. Olha aqui, Atos 16, 19 a 26, lê para nós ali, irmão Fábio. Atos capítulo 16, 19 a 26 diz que ele se alegrava, não nas circunstâncias, mas apesar delas. O que diz lá? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha a circunstância aí. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Circunstância, mentira. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar. Só estava pregando libertação. Visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rasgaram-se as vestes. Circunstância, passaram vergonha. Mandaram açoitá-los com varas. Olha só.
e havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão. Lavam ele para a cadeia, não fizeram nada de mal, só libertaram uma menina que era possessa. Porém aquela menina dava lucro na cidade, e as pessoas se aproveitavam da fraqueza daquela menina. Quantos bares se aproveitam das pessoas que são alcoólatras? Agora, se Deus começar a libertar os alcoólatras, vai ter muito dono de bar querendo apedrejar a igreja. Por quê, pastor? Porque não vai ter mais lucro lá. Quantas pessoas hoje gastam dinheiro na maquininha assim, mas se Deus libertar elas, as maquininhas vão ficar sem trabalho. E aí, pastor? Vai ter muita gente apedrejando a igreja por causa disso. Era isso que estava acontecendo lá. Paulo foi preso. Circunstância. Porém, lá dentro da cadeia, depois de levar uma surra, ele ainda adorava a Deus. Por quê? Por que ele adorava a Deus? Porque ele tinha comunhão com ele. Ei, pastor, a carne pode estar sofrendo, mas o espírito está forte. Sua alegria sua alegria não era nem presença das coisas boas, nem ausência das coisas ruins. A sua alegria era uma pessoa. Sua alegria era Jesus. A fonte da sua alegria não estava na terra, mas nos céus. Não nos homens, mas em Deus. Você pode separar o homem de você. Agora você separar de Deus, não. A própria Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Outra coisa, pobre, mas enriquecendo a muitos. É interessante isso aqui. Capítulo 2, versículo 17 de 2 Coríntios. O que diz lá? Paulo não era como um falso apóstolo que ganhava dinheiro mercadejando a palavra. Paulo era pobre. A palavra pobres aqui usado por Paulo significa extremamente pobre, miserável, indigente, destituído. Lê lá para nós, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo fala aqui, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Naquela época também existia perseguição, também existia falsificadores, também existia quem manipulava a palavra, também existia quem trazia as pessoas com palavras manipuladas, mas não libertava as pessoas. Paulo estava falando, e ele estava falando para a igreja. Se ele não tinha vergonha de falar, eu não posso ter vergonha de falar também. Não somos como muitos que há por aí. Entendeu? Paulo estava dizendo: antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Aleluia. Por que, pastor? Porque você falar de Deus fora da presença dele é diferente do que você falar na presença dele. Se tu falar na presença dele e falar uma coisa errada, tu é fulminado. Outra coisa que a Bíblia diz, ainda falando aqui, Paulo era pobre, descreve pobreza, adjeta que quem não tem, literalmente nada aqui está num perigo real iminente de morrer de fome, tá? Não é o nosso caso, graças a Deus, Deus nos deu uma grande fartura. Significa penúria completa, como aquela de um mendigo. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um tesouro mais precioso do que todo o ouro da terra, o bendito Evangelho de Cristo. E aonde ele passava, ele plantava, ele abria, ele formava discípulos, ele enviava. Então ele fazia, ele era pobre, mas enriquecia a muitos. Entendeu? Que tipo de riqueza que ele tinha? Ele enriquecia as pessoas não de coisas materiais, mas de bênçãos espirituais. Eu jamais vou dizer assim: irmãos, levante que agora nós vamos pregar chave de apartamento, vamos pregar chave de carro, vamos pregar aqui, meu Deus, pega aí uma... Não, Senhor, irmão, vamos pregar o Evangelho de Cristo, que é poder para salvar, libertar e curar. Esse é o maior tesouro de um cristão. Paulo falando aqui, não tenho, olha aqui, não nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que interessante, 6 e 10 diz assim: Paulo não possuía riquezas terrenas, mas era herdeiro
daquele que era dono de todas as coisas. Você já imaginou? Você olha para lá, isso é do meu pai. Você olha para lá, isso é do meu pai. Isso também é do meu pai. Isso também é do meu pai. É? Meu pai. O ímpio tem posse provisória, mas o cristão é dono de todas as coisas que pertencem ao Pai. Lucas 15, 31, abre lá para nós. Romanos 8, 17 e 1 Timóteo 6 e 7. O que diz Lucas 15 e 31? O que diz lá? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Está falando do filho. Entendeu? Pastor, que tipo de filho? Acabamos de falar antes. Daqueles que não valorizam, só valorizam depois que morre. Entendeu? Não deixa para valorizar depois que você perdeu a oportunidade. Você é filho. O pai do filho pródigo falou para o irmão mais velho: Filho, para de reclamar. Tu sempre está comigo. Todas as coisas que são minhas são tuas. Tem outro versículo que diz assim: Pede o que tu queres que eu te dou. Sabe por que não recebe? Porque pedis mal. Entendeu? O que diz lá em Romanos capítulo 8, 17? Romanos 8, 17. Outro já abre 1 Timóteo 6 e 7. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro do que, pastor? Sei, o que o pai tem? O que o pai tem? Imagina o que o pai tem. Imagina que nem os anjos não têm. Mas você vai ter. Os anjos não têm. Os anjos não têm direito de ter herança, porque os anjos não são filhos. Os anjos são criaturas. Agora nós somos criaturas que fomos adotadas como filhos. Pastor, temos herança, irmã Cleusa. Tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é de Deus é nosso. E aí nós reclamamos com alguma coisa. Para de reclamar, porque você é podre de rico. O mundo tem você dizendo que você não tem nada, mas você sabe que você tem tudo, porque quem tem o Pai tem tudo. Quem tem o Pai tem comunhão, quem tem o Pai tem luz, quem tem o Pai tem pão, quem tem o Pai tem o Pai tem a paz, pastor. Oh, olha só que interessante, 1 Timóteo 6 e 7, o que diz lá? Porque nada trouxemos a este mundo, para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Pastor do céu, o que faz nós não passar na porta estreita? É as coisas que nós queremos levar, né? Pastor, vamos trazer para cá. Logo depois a irmã Daniela se prepara para adorar. Pastor, o que faz nós ficar do lado de fora do céu? As coisas da terra que não nos deixa passar na porta. O que faz nós não servir a Deus da maneira que Paulo se preocupava em servir, que era com alegria? As coisas da terra. O que faz nós ficar longe da presença de Deus? As coisas da terra que não passam na porta. Sabe o que nós temos que fazer? Largar as coisas da terra e voltar para o céu da mesma maneira que nós viemos à terra. Como, pastor, que nós viemos à terra? Como é que Adão e Eva veio à terra, pastor? Eles vieram com patrimônio, não vieram com nada. Sabe o que Jó falou quando os 7 homens, os 3 amigos ficaram 7 dias olhando para ele e não conseguiu falar com ele, não conseguiu dar resposta para ele? Jó falou bem assim: olha só, nu
saí e nu não poderei voltar? Ou será que se eu morrer agora, só com a roupinha do corpo, é motivo de vergonha para mim? Eu tenho que ter agora patrimônios, o meu nome tem que estar lá na calçada da fama, na estrelinha lá no chão. Pastor, eu tenho que ser uma pessoa. Ei, você não pode ser lembrado aqui na terra, você tem que ser lembrado no céu. A tua história tem que estar escrita no céu. Aqui na terra, os livros, eles acabam envelhecendo e vão para as prateleiras e esquece. Lá no céu não. O livro da vida, olha, interessante, o Pai está todo dia olhando. Aleluia. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vinde. E é fácil passar na porta. É fácil passar na porta. Aquele que abriu mão de tudo aqui na terra por causa dele. Vamos se colocar de pé.